Boa noite. Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Avançaremos sobre os capítulos 15, 16, 17 e 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Será um vídeo mais longo, mas a ideia aqui é concatenar os eventos da queda de Saul e da ascensão de Davi. E nesse intercurso, Davi mata o gigante Golias, uma vitória que Davi presta em honra ao Deus de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas voltemos a Saul. Saul danando a fazer bobagem atrás de bobagem. Guerra contra os amalequitas. Capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Uma carnificina, né? Tempo do mundo antigo, sociedade para lá de 3.000 anos para trás, outra compreensão sobre a religião, outra compreensão sobre Deus, outra compreensão sobre o mundo, outra ética, outros valores, outra cultura, outra antropologia. Aos olhos de hoje, isto aqui descrito é uma aberração, mas estamos tratando de registros de um tempo do mundo antigo, outro regime de sociabilidade, outras práticas, outras compreensões. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Que narcisista megalomaníaco esse Saul, não é? Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo:
Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então, por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Por quê? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente tudo o restante. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com todos eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo? Fazendo assim, cumulação de despojos de guerra. Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Ao que Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Que covarde, não? Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa, e ela se rasgou. E Samuel disse bem assim: Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até ao lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer! Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. E em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul,
mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. Afinal, ele ainda está no poder. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, um a um por vez. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, bem focados. E o Senhor disse a Samuel: Este aí, unja-o, é este mesmo. Este é o meu escolhido. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então, os empregados de Saul lhe disseram bem assim. Retomando, Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então, os empregados de Saul lhe disseram bem assim: Sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande
e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, até poeta é, e tem muito boa aparência. E o Senhor Deus está com ele, ele é inspirado. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi. Deixe que ele fique aqui a meu serviço e a meu encargo. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. O homem era todo equipado. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos desse Saul aí. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Esse é o meu desafio. Desafio final, desafio fatal. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai.
Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Mesmo não sendo ainda um soldado, Davi já tinha iniciativas e impulsos para a luta, para a guerra. Um jovem de muitas iniciativas, pronto para o trabalho, dedicado à obra, trabalhador. E estava se desdobrando, ora na frente de batalha, ora cuidando das ovelhas do pai no campo. Davi fazendo jornada dupla, quiçá além mais, tripla. Nem dormia mais. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto, nenhum tributo. Isenção para toda a família daquele que matar o filisteu Golias. Isenção de tributos, isenção de impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Porque isso é uma vergonha. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E ainda mais, a jornada era para além de tripla, porque, ao que parece, Davi era o único que tinha fé no coração. Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Não era para você estar aqui, não. Soldados somos nós. Você é um mero pastor de ovelhas. O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto?
Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? Tá achando que isso é brincadeira, Davi? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Só estou conversando. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de uma criança. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Quem você pensa que é? Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Então Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, tá tudo aqui me atrapalhando, pois eu não estou acostumado com isso. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Que simplicidade! Fica a lição. Que simplicidade! Muitos aparatos, mas fazem atrapalhar. Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. O homem era tão bem equipado que precisava de ajudantes para carregar seus equipamentos de guerra. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Vejam aí, vocês hebreus me mandam uma gazela bonitinha para eu me deliciar. Foi o que pensou e o que proferiu Golias. Vocês mandam esse rapazinho aí para eu palitar meus dentes? Desdenhou de Davi. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça,
e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas minhas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou bem na testa de Golias e ele caiu de cara no chão, sem reação, morto. Ataque fatal, fulminante. Um só ataque. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até aos portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Capítulo 18, apenas as iniciais. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo, uma amizade bela e muito bonita. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si próprio, como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Temos um comandante corajoso que bota a cara, que tem iniciativa para guerrear contra o mais forte dos guerreiros filisteus, Golias. É isso. Maravilha. E chegamos no próximo tópico, que se chama a inveja de Saul. Agora nós começaremos a acessar alguns salmos de aflição, salmos de perseguição,
Saul persecutoriamente perseguindo na covardia Davi. E Davi sempre orando a Deus, fugindo nas cavernas, fugindo pelos desertos, pelas cavernas, e não raro tendo oportunidades de assassinar Saul, mas abrindo mão disso, porque Davi reconhecia: ele ainda é ungido de Deus, não tocarei em um ungido de Deus. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui, a partir do próximo tópico, a inveja de Saul, a gente começará a acessar alguns salmos, os salmos das perseguições. Saul empreende extrema perseguição a Davi. E Davi foge, vive durante anos perseguido. É isso. Maravilha. Deus é maior. Avançamos bem. Já estamos no curso da leitura do capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Coisa boa é ler a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é paz, Deus é luz, Deus é Pai, Deus é cultura, Deus é desenvolvimento, Deus é tudo de bom de que a gente precisa. Amém. Busquemos por primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o demais nos será acrescentado. Amém. Deus tem o melhor para nós. Amém.